Um outro aspecto da exigência democrática, então, principalmente em relação ao governo-estado, a ideia da publicidade, como as instituições se relatam, se expõem, se comunicam, e isso associado à propaganda, que é o processo de persuasivo, a ideia estratégica de comunicação, que cada vez mais se torna difícil de avaliar. Então, é um dos aspectos do empoderamento desse Estado. A possibilidade de fazer comunicação persuasiva, de inserir determinadas informações, determinados acessos, que são, ora, publicidade, ora, propiciar acessibilidade, mas é, na verdade, as novas tecnologias, as novas estéticas que permitem que o próprio Estado, que o próprio governo faça essa propaganda também subliminar, né? Accountability, também como parte desse processo democrático, tanto essa prestação de contas, tanto no aspecto das instituições sociais, como, e especialmente, essa transparência, esse controle do Estado, do governo ao alcance da mão, acompanhamento, a participação, que vai nos dar, às vezes, apenas a sensação que nós sabemos de tudo, né? Uma abertura do Estado lá na visibilidade, e essa accountability também, e uma quantidade de informações, de números de investimentos, que para os pesquisadores é ótimo. Por último, a ideia da memória, né? A ideia de uma história, de uma documentação, tanto por parte de instituições, movimentos, sociedade e o próprio Estado, que é a acessibilidade que nós temos a uma informação que se torna guardada, que está disponível, todos os repositórios, os registros, mesmo que o habeas data no Brasil não tenha sido tanto institucionalizado, né? E, por outro lado, essa memória que vai permitir à história uma documentação possível. Então, o Estado, diante disso, eu digo que há um empoderamento, e nós poderíamos falar, inclusive, numa burocracia digital, numa espécie de processo onde são administrados novas habilidades profissionais, novos sujeitos, digamos, que controlam e que têm autonomia em torno de milhares de informações, né? Se nós pegarmos, e aí parte da pesquisa, nós temos hoje, digamos, essa promoção, se nós pegarmos apenas o Poder Executivo, nós temos mais de 400, digamos, instituições, entre conselhos, ministérios, agências, embaixadas, enfim, cada uma dessas 400 instituições, ela possui, no mínimo, né, cerca de 30, 40 modos de se comunicar. Então, e essa comunicação, se nós ficarmos só no plano da internet, ela gera milhares e milhares de páginas, né? Ou seja, de estabelecimento de relações com as pessoas. Ao mesmo tempo, todas essas milhares de páginas, por exemplo, só o Ministério da Educação tem 10 mil páginas, né, onde é possível ingressar em tudo aquilo, em todos os itens, em todos os aspectos da educação brasileira. E isso reforça e faz uma conexão com, por exemplo, nós levantamos do Poder Executivo, Judiciário e Legislativo de 20 a 25 tipos, por exemplo, de eventos que são promovidos. O evento é promovido fisicamente, presencialmente, ele repercute na notícia, repercute nas mídias dessas instituições e repercute na produção de informação, né? Consultas públicas, datas comemorativas, solenidades, reuniões, seminários, simpósios. Uma outra dimensão dessa relação é especificamente da propaganda, onde as campanhas de propaganda produzidas pelo governo, elas têm condições, digamos, de ser acessadas, de serem baixadas. E, então, ao contrário de toda uma logística que havia, como se distribuem os cartazes, por exemplo, da produção de comunicação publicitária
dos governos. Hoje isso pode ser baixado, pode ser onde se imprimem bonés, cartilhas, logomarcas, manuais, vídeos, registros, conferências, etc., né? Então, o sistema de propaganda ele é muito explícito, né? E, ao mesmo tempo, ele possibilita, digamos, esse baixamento e a sustentação de movimentos ou das próprias instituições, escolas que querem baixar uma determinada campanha. Não vou me estender só vou citar para a gente poder discutir. Uma outra dimensão dessa produção, desse empoderamento, é a quantidade de informação disponível